Fala galera, Tio Tobi na área com mais um vídeo aqui pro canal. O assunto hoje é muito importante para todas as séries, para você do ensino fundamental, do ensino médio ou até mesmo para você que já terminou os estudos. Vamos falar do socialismo, esse assunto é muito polêmico, então assiste esse vídeo até o final e presta muita atenção. Vamos nessa? O socialismo surge na Europa no período da Revolução Industrial. O surgimento da indústria transforma o modo de vida das pessoas. A população passa pelo processo do êxodo rural. A urbanização ocorre de forma excludente, com famílias inteiras morando em cortiços, e as fábricas passam a explorar a mão de obra de forma absurda, exigindo dos trabalhadores jornadas de trabalho que superavam as 12 horas, pagando salários baixíssimos e contratando até mesmo crianças. Para piorar, as condições de trabalho nas fábricas eram as piores possíveis. Acidentes de trabalho que resultavam em morte de trabalhadores eram frequentes. No entanto, enquanto os trabalhadores se matavam de trabalhar, os donos dos meios de produção, também chamados de burgueses, enriqueciam e acumulavam capital. Foi justamente nesse contexto social, durante a fase do capitalismo industrial, que algumas pessoas passaram a contestar esse modelo e a propor um modelo totalmente diferente, que se imaginava ser muito mais justo. Nasce assim o socialismo. A primeira vertente do socialismo a surgir nasce na França do século XIX, o socialismo utópico. Essa vertente do socialismo queria a formação de uma sociedade ideal, justa e igualitária. No entanto, os teóricos do socialismo utópico não demonstraram quais seriam os meios para se alcançar esses objetivos. Basicamente, o socialismo utópico se restringia a fazer uma crítica do capitalismo. Era uma espécie de socialismo com uma visão romântica, que inclusive alegava que o socialismo deveria ser adotado de forma lenta e gradual para que não houvesse um conflito. Mas talvez você esteja se perguntando: quem foi o pai do socialismo? Então, na verdade, o socialismo não tem um pai. O socialismo foi pensado de diferentes maneiras por vários teóricos e filósofos. No entanto, embora não tenha um pai, o socialismo tem o seu popstar, o seu maior ídolo, o seu principal teórico. Eu estou falando dele, do famoso Karl Marx. Marx era um filósofo, escritor e jornalista nascido na antiga Prússia, atual Alemanha, que juntamente com seu grande amigo Friedrich Engels tornaram-se os principais expoentes do socialismo científico, também conhecido como marxismo. O socialismo científico de Marx tinha um caráter revolucionário. Seu pensamento estava baseado na luta de classes, onde os trabalhadores do mundo inteiro deveriam se unir para lutar contra os seus opressores, os donos dos meios de produção, os patrões. Era a luta do proletariado contra a burguesia. Para o socialismo científico, após a vitória dos trabalhadores na revolução do proletariado, haveria a formação de um Estado forte. Esse Estado estaria alicerçado em três características principais. A primeira é o fim da propriedade privada, onde todos os meios de produção, fábricas, fazendas, bancos seriam estatizados, ou seja, seriam bens públicos. A segunda característica seria a planificação da economia, o que significa que, como o Estado é o dono de todos os meios de produção, é ele quem controla a economia. Inclusive, é o Estado que determina o valor dos salários e principalmente o preço dos produtos, eliminando a lei da oferta e da procura. A terceira característica que compõe o tripé do socialismo científico é a ausência de classes sociais. Como não existiriam mais patrões, pois todos os meios de produção pertenciam ao Estado, as classes sociais deixaram de existir, não havendo mais exploração do trabalhador. Com a adoção dessas características, o proletariado deveria trabalhar de forma harmônica, dedicada para o crescimento da nação, cada um fazendo a sua parte da melhor maneira possível. Segundo Marx, isso levaria as sociedades a um grande crescimento econômico e social, e que em último estágio levaria à adoção do comunismo. Como assim, tio Tobi? Quer dizer que socialismo e comunismo são coisas diferentes? É isso mesmo. Para Karl Marx, o socialismo é apenas uma etapa para se chegar no comunismo. Segundo Marx, o comunismo é um estágio tão avançado que o próprio Estado seria abolido. As pessoas poderiam viver livres em regime de cooperação. Foi exatamente toda essa teoria do socialismo utópico e principalmente do socialismo científico marxista
que conquistou milhares de fãs pelo mundo inteiro, talvez até mesmo você que está aí assistindo esse vídeo. Até porque quem não quer viver em uma sociedade justa e igualitária onde não existe exploração do seu trabalho? Com tudo isso que eu contei, até parece que o socialismo é uma coisa boa, não é? No entanto, todas as vezes que tentaram implementar essas teorias em algum país do mundo, deu tudo errado. E o resultado final foi opressão, miséria, ditaduras, fome e principalmente mortes. Então, com certeza você deve estar aí se perguntando: por que o socialismo não funciona? Para responder essa pergunta, precisamos fazer uma contextualização histórica do que ficou conhecido como socialismo real, ou seja, o socialismo que de fato existe. Você sabe qual foi a primeira tentativa de instalar o socialismo em um país? Provavelmente você deve ter respondido na União Soviética, não é isso? Mas você errou e muito! A primeira vez que tentaram adotar o socialismo em um país foi na França lá do século XIX, do que ficou conhecido como a Comuna de Paris. No entanto, essa iniciativa durou apenas 72 dias. A primeira vez que a implantação do socialismo teve sucesso foi na Rússia no início do século XX, mais precisamente em 1917, na famosa Revolução Russa. Nessa revolução, os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, assassinaram toda a família real russa, os Romanov, incluindo aí os filhos ainda crianças do czar Nicolau II, e assumiram o controle da Rússia, fundando em 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com o sucesso da Revolução Russa, a União Soviética passou a ser a referência e propagadora do socialismo para outros países do mundo. Após a Segunda Guerra Mundial e a vitória da União Soviética, países como China, Coreia do Norte, Cuba, Vietnã e vários países do leste da Europa tornaram-se ditaduras socialistas. Analisando esses países, podemos ver facilmente como se estrutura o socialismo real. Entre as principais características do socialismo real estão: no campo político, há a formação de uma classe dominante que busca eliminar toda a oposição à sua liderança, exterminando a democracia e exaltando a tirania, a exemplo do que ocorreu na União Soviética de Stalin, na China de Mao Tse-tung e na ensolarada Cuba do ditador Fidel Castro. Há a formação de um partido único, o Partido Comunista, que coloca todos os outros partidos que defendem outras ideologias na ilegalidade. Também ocorre o fortalecimento da polícia política, que são grupos especializados na captura e eliminação de opositores dos socialistas. Também há o fim da liberdade de expressão e de imprensa e o fim da independência dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, o ditador comunista governa igual aos reis absolutistas do século XVI. Sem uma imprensa livre e judiciário para investigar, os políticos têm mais liberdade para serem corruptos. Isso te lembra alguém aqui no Brasil? Já no plano econômico, as principais características são: proibição do lucro e do acúmulo de capital. Sendo assim, as pessoas passam a trabalhar o mínimo possível, matando o empreendedorismo. A contratação de uma mão de obra excessiva leva a uma perda de eficiência por parte das fábricas. A falta de concorrência, que leva a uma estagnação da criatividade e, consequentemente, a um atraso tecnológico. Não existe variedade de produtos. Imagine você só poder comprar o que o Estado te oferece e não o que você quer. Um trabalhador que queira galgar cargos mais elevados da empresa só poderá alcançar esses cargos caso esteja alinhado com a ideologia do Partido Comunista. Ou seja, não existe meritocracia no socialismo real. Esse fato estimula os trabalhadores a trabalharem cada vez menos. Bem, já no final de todo esse processo, o que fatalmente ocorre é uma crise de abastecimento. Isso significa que até mesmo produtos básicos, como alimentos, sabonete, papel higiênico, calçados, energia e muitos outros, passam a faltar. É exatamente o que está acontecendo agora com a Venezuela. Basicamente, as únicas coisas que crescem no socialismo são as filas nas portas dos mercados, a miséria e a insatisfação das pessoas que, em geral, se revoltam e acabam com o socialismo, como aconteceu lá na ex-União Soviética e em todos os países do leste da Europa. Em resumo, o socialismo é o controle do Estado, e o controle do Estado significa falta de liberdade. Sendo assim, se você encontrar as palavras liberdade e socialismo na mesma frase, pode ter certeza que ela é mentirosa.
Eu disse que esse assunto era polêmico, mas e você? Gostaria de viver em um desses países que adotam o socialismo ou prefere viver em um país capitalista com todas as suas contradições? Deixe aí sua opinião nos comentários que eu vou ler todos. Então é isso, galera. Esses são os 3 tipos de socialismo que existem aí, ó. Só para recapitular, hein? Temos o socialismo utópico, o socialismo científico do Marx e o socialismo real. Você gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar aí o seu joinha, senta o dedo nesse like. Se eventualmente você não gostou do vídeo, pode deixar aí o seu dislike, mas por favor, deixe aí um comentário para que eu possa melhorar nos próximos vídeos. Não esquece de ativar as notificações para receber todos os vídeos do canal, beleza? Galera, um grande beijo do Tio Toby e até o próximo vídeo.